Oi pessoal, tudo bem? Como vocês, pediram, vou relatar aqui um pouco sobre o que eu passei aqui no Reino Unido, especificamente aqui na Escócia. Às vezes eu vou ficar olhando pra cá, tá? Só pra avisar que eu estou olhando o baby. Tô em casa sozinha, então às vezes eu vou estar olhando pra lá. Então vamos lá. Com relação ao bullying, quando nós viemos para a Inglaterra, vou deixar claro que lá eu não sofri nenhum bullying por parte de ninguém. Pelo contrário, a gente tinha muito, eu e o André, nós tínhamos muitos amigos, tanto britânicos quanto romenos, de várias partes do mundo, tanto paquistaneses, da África. Então, assim, a gente não teve nenhum problema lá. O problema que a gente teve, a gente não, que eu tive particularmente, foi aqui na Escócia. Nós nos mudamos em novembro de 2019. Em dezembro a gente começou a trabalhar numa home care. Ela era nova e fomos trabalhar na nossa área, que é cuidar, ajudar a cuidar de idosos. No primeiro dia que eu cheguei, eu ia ter treinamento primeiro, fui vestida básica, porque lá eles não tinham uniforme. Então, fui de calça jeans preta, sapato preto e uma camisa, pra cobrir tudo. Mas eu fui maquiada, não como estou agora, mas uma base, um blush, um brilho labial, brinco, coisa normal. Nada exagerado, coisas do que eu andava no dia a dia aí no Brasil. E a primeira coisa que a mulher me fala, a hora que a gente estava lá reunido junto com as pessoas, foi me chamar de top model. Ah, a gente tem uma top model aqui, gente, agora. Só que não foi de elogio, foi de sarcasmo, tá? Foi com sarcasmo. Você viu que ela estava falando para debochar. Eu relevei e tudo mais. E começou aí. Uma coisa engraçada também que aconteceu no mesmo dia foi a única coisa que quem sabia que eu era veterinária era somente o que estava no meu currículo. Nem na minha entrevista eu havia falado que eu era veterinária e quando eu cheguei todo mundo já sabia que eu era veterinária. Então eu percebi ali que havia algumas fofocas. O porquê disso? Porque toda hora alguém falava assim, fiquei sabendo que você é veterinária, por que você está trabalhando com isso? Por que você não vai trabalhar na área sua? Só que também não era de uma forma assim, tipo, amigável. Era tipo assim, o que você tá fazendo aqui, cara? Vai pra lá, isso aqui no seu lugar, de uma forma bem meio que rude. Eu falei, não, eu não posso trabalhar aqui, eu tenho que fazer especializações, etc. Não dá pra trabalhar na minha área e eu estou fazendo algo que eu gosto. Então eu percebi que as pessoas estavam comentando a respeito disso. Eu não sei se elas acharam que eu estava me achando superior ou não, até porque eu nem comentei, nunca havia comentado nem na minha entrevista, mas tudo bem. E o que aconteceu? Algumas pessoas começaram a me isolar. Elas não conversavam comigo. Quando eu conversava, elas me ignoravam. Literalmente, eu perguntava alguma coisa sobre o ambiente, o que eu tinha que fazer, porque eu ainda não conhecia sobre o sistema. A pessoa simplesmente fingia que não estava me ouvindo, me dava as costas. Se eu fazia o meu trabalho, por exemplo, de arrumar, deixar o quarto organizado, a pessoa ia lá e reorganizava de novo. E eu mesmo tendo falando, não, eu já fiz, já tá tudo organizado, a pessoa ia pra lá fazer, conferir. E o mais engraçado é que isso não aconteceu com pessoas novas, tipo de 20 e poucos anos. Aconteceu com pessoas mais velhas, mulheres de 40 a 50 anos, para vocês terem noção do que estava acontecendo. E eu vi que isso foi ficando pior, que eu era isolada, elas não conversavam comigo, eu precisava de ajuda para fazer alguma coisa, simplesmente era ignorada e, e as pessoas não conversavam. E eu fui me sentindo mal. Como é que a gente trabalha num ambiente que as pessoas não te respondem, te ignoram e ficam fazendo piadas? E assim, tinha a hora de almoço, janta, A gente oferecia para os pacientes e se sobrasse comida a gente poderia comer ali, o que normalmente a gente faz nos locais, que a gente come a comida lá que sobra, A gente divide entre os cares. Eu percebi também que quando eu estava ajudando a dar alimento para algum paciente, eles levavam o carrinho embora, não me perguntavam se eu queria comer. E para os outros eles faziam diferente. Então eles iam lá, colocavam as coisas melhores para eles, ou para gente que nem trabalhava na minha área, eles deixavam escondido, guardado lá e não deixavam para mim. E por aí foi. E eu percebi que não era só porque era comigo. Eu percebi também que tinha uma senhora que ela era, se eu não me engano, era indiana, paquistanesa, não sei, não lembro agora de qual nacionalidade ela é. E ela falou que ela estava sofrendo a mesma coisa, ela estava passando pelo mesmo problema, que
todo mundo lá estava ignorando ela. Ela trabalhava na cozinha. Ninguém conversava com ela na cozinha, as pessoas estavam sendo muito rude. Então, assim, eu percebi então que não era somente comigo por eu ser brasileira, mas sim por eu ser de outra nacionalidade, não aqui. E com o tempo foi pra ficando pior. Aí eu cheguei a cogitar sair, conversei com a manager e falei, ó, vou sair. Infelizmente não dá pra trabalhar aqui. Eu e o André também não estava gostando. Falou assim, vamos sair, porque é desagradável, ninguém conversa, ninguém respeita. Eu falo, as pessoas não me escutam, sou ignorada. Aí ela, não, me dá uma semana que eu vou tentar conversar. Eu falei assim, mas eu não quero que você converse pra falar assim que eu estou reclamando. Ela, não, pode deixar que eu vou dar meu jeito. Só que ela não deu o jeito dela do jeito certo, pessoal. O que que ela fez? Ela levou como se fosse uma fofoca, uma reclamação. Quando eu voltei, algumas pessoas começaram a me tratar melhor, conversar comigo espontaneamente, foi até legal. Mas as pessoas que estavam fazendo bullying comigo ficou pior. E eu percebi que elas tinham piorado, que aí elas começaram a entortar a cara mesmo, aí que elas não conversavam comigo, ou quando vinha conversar era com sarcasmo, fazendo piadinha, tentando ser legal, mas tirando sarra com a minha cara, olhando uma pra outra. Até que entrou uma enfermeira nova, uma novata para trabalhar. Ela tinha mais ou menos a minha idade, né? Acho que ela tinha uns 33 anos. E ela simplesmente me ignorava, gente. Me ignorava. Por exemplo, a gente estava em 4 funcionários, né? Pra trabalhar lá, eu e mais 3. Tinha 2 lá que eram terríveis, que eram, não sabia fazer nada, era uma porcaria, enfim. O que que ela fazia? Ela passava a função para os 3 fazerem. Ah, você fica com fulano, você com ciclano e tal. E ela não falava, ela simplesmente me ignorava e eu ficava lá em pé. Aí todos saíam e eu ficava olhando assim pra ela, né? Aí eu falei assim, vamos ver até onde vai, né? E cruzei o braço e fiquei olhando. Aí ela falou assim, ah, você tá aqui, eu não vi que você estava aqui. Gente, isso já tinha passado mais de 20 minutos, ela tinha um papel com os nomes das pessoas que estavam e eu estava na frente dela na hora que ela tava falando. Aí ela falou assim, não, não tem nada pra fazer não, você pode ficar aí, fica olhando aí o que que tem pra fazer. E virava as costas. Aí, de repente, do nada, ela falava, não, você tem sim, vai fazer isso. Tem fulano de tal, você tem que precisa dar comida pra ela. Vai lá e fica. E ela sabe que essa pessoa demorava. Então, ela só me colocava pra fazer as piores coisas, assim, não piores, mas as coisas mais pesadas. Ou me isolava. E começou a ficar pior. Aí, juntou ela com mais 3 lá que estavam fazendo isso. E os dias foram ficando bem pesados, até que entrou janeiro. E entrou uma novata, uma menina que ia trabalhar a mesma coisa que eu. Ela já tinha trabalhado um dia antes, aí quando foi no dia que eu fui trabalhar, eu fui tentar ser legal, né? Aí eu falei, oi, tudo bem e tal, como é que você chama? Ela falou. Aí eu fui e perguntei alguma coisa, a menina já virou as costas pra mim, não conversou comigo. Eu pensei, gente, que bruta, que grossa. E subiu, né? Porque o nosso vestiário era embaixo. Aí a hora que eu fui, que eu subi e tudo, né? Aí que eu percebi, porque por ela ser escocesa, já ser do nicho delas, ninguém a conhecia, ela era novata literalmente, mas todo mundo já abraçou ela, já conversava, levava ela pra sentar junto, perguntava tudo que ela queria, o que ela queria comer, conversava, ficava ali papeando e ela não conversava comigo. Então, assim, eu percebi que o problema era comigo mesmo, sem eu ter feito nada, só por existir. Até que um dia, que foi o auge, né, o pico, para eu pedir para eu sair, que foi... eu havia saído para o meu break seria o intervalo ali que a gente tem para comer, né, seria o nosso intervalo aí, eu tinha 15 minutos na parte da tarde. E eu saí, avisei, estavam 2 enfermeiros, todo mundo, falei assim, estou indo pro meu break. E voltei dentro de 15 minutos. Mas nesse intervalo que eu estava no meu break, uma dessas que não gostava de mim desceu, fingiu procurar fulano de tal, acho que era a enfermeira, falei, não tá aqui não. E voltou. Eu e o André, a gente tirou junto o break, eu falei assim, que esquisito, né? Tá. A hora que eu voltei, não tinha ninguém, tava vazio o local, e eu fui dar uma organizada lá na cozinha. E chega pra mim a enfermeira me vê, né? Ela, deixa eu te perguntar, quanto tempo que você tirou o seu break? Que hora que você saiu pro seu break? Eu falei, tal hora. Tirei 15 minutos. Por quê? Aí ela, não, porque me falaram que você tiraram 30. Eu falei assim, primeiro, quem te falou e como que te falou? Porque
a hora que eu saí, vocês estavam todos aqui e eu fui, tirei 15 minutos. Ela, você tem certeza? Eu falei assim, absoluta. Aí eu falei pra ela tudo que eu estava fazendo, eu falei assim, você ainda me viu, você perguntou se eu queria pegar comida, eu estava ajudando fulano de tal, isso era tal hora, e a hora que eu desci estava você, fulano, fulano, ciclano, ciclano, tudo ali, e eu avisei, estou indo pro meu break, era tal hora. Ah, não, mas não era isso que vieram me falar. Depois assim, quem te falou, não, não importa quem te falou. Ela não quis me falar quem foi, mas eu sabia quem era. E, gente, isso tudo discutindo em inglês. Como saiu esse inglês meu, eu não sei, porque eu já tava nervosa, já tava assim. E ela falou assim, mas é porque a manager, né, pediu porque pra gente ser legal com você, ela falou desse jeito. E a gente tá tentando. Eu falei assim, oi, a manager o quê? A manager seria a gerente. Ela é porque, né, que você foi reclamar. Eu falei assim, não fui reclamar não. Só fui comentar algumas coisas, né, que realmente ninguém conversa comigo. E ela começou assim a tentar me enrolar e tudo mais. Peguei e disse, não, tudo bem, eu tô saindo, não fico mais aqui, estou indo embora, vou pedir a minha demissão, porque estava ficando terrível, gente. Se eles já estavam mentindo que eu estava tirando horário errado e começou a inventar fofoca, a chance deles me prejudicarem naquele trabalho era muito grande. E se eles inventassem qualquer coisa, eu perderia a licença de poder trabalhar nessa área, né? Aí eu seria investigada, poderia dar caso de polícia. Aí eu resolvi sair daquele local. Só sei que foi terrível, elas me trataram super mal, não, sem eu ter feito algo, só por eu simplesmente não ter nascido aqui, não ser uma escocesa, tá? Então, assim, foi horrível. E a segunda vez que eu passei por uma situação parecida foi recente, né? Na maternidade. Assim que o Oliver nasceu, que ele foi pra UTI, eu estava, acho que era o segundo dia, eu fui tentar amamentá-lo, né? Que eu estava ainda, a gente estava tentando ver se ele ia amamentar ou não. E chegou uma consultora da amamentação e foi lá conversar comigo, né? Me falar o que eu tinha que fazer com o Oliver e tudo. E eu segurando ele no colo, e eu desnorteada, né? Hormônios lá em cima, eu preocupada com o menino, porque ele tava usando sonda, usando isso, oxigênio e tal, tal, tal. E ela simplesmente. Ela fez alguma pergunta, ela falou alguma coisa, eu perguntei o que você poderia repetir, porque eu não entendi, porque o inglês deles não é somente o inglês, é bem carregado, né? Eles têm um sotaque bem forte. Ela simplesmente virou pra mim e falou assim, só que na hora minha ficha não caiu. Sabe, quando a gente sai do lugar que a gente mora, o ideal é a gente ir morar no local que fala a nossa língua. Ou a gente estudar muito para conversar, sabe? Para saber entender, conversar o local. Gente, aquela hora ali nem me toquei, sabe? O que ela tava falando. Ela porque se fosse eu, por exemplo, eu não teria coragem de ir para algum outro país sem eu souber falar a língua dele. Mas eu falei assim, gente, aí eu fiquei olhando pra cara dela e tudo, né? E minha ficha ainda não caiu, não sabia o que estava acontecendo. Aí que ela saiu e foi embora e eu vim pra casa, eu falei assim, gente, o que essa mulher quis dizer é que, tipo, eu não poderia estar aqui. E meu inglês não é ruim, eu aprendi com o tempo e eu consigo me comunicar e tudo, me fazer comunicar, me fazer entender e entender eles também. E o que ela quis dizer é que eu não deveria estar aqui, né? Se eu não falava a língua, se isso aqui não era meu local, que eu não deveria morar aqui neste local, aqui nesse país. Então, assim, foi horrível. A segunda vez que eu a vi, eu falei, André, eu não quero que essa mulher chegue perto de mim, que ela encoste em mim. Senão eu vou fazer uma reclamação, o que eu deveria ter feito. Mas eu tava cheia das coisas com o Oliver, né? Naquela emoção toda do meu filho na UTI e tudo, eu nem pensei, falei assim, vamos deixar isso quieto. Mas hoje, se fosse acontecer comigo isso novamente, eu faria ali uma reclamação, porque a gente pode só ir no site do governo e reclamar, levar todas as informações, porque é proibido esse tipo de coisas aqui no país. Eles proíbem esse tipo de atitude, sabe? Mas infelizmente aconteceu. Na Inglaterra eu não tive nenhum problema, mas aqui eu vejo, eu não sei se é porque tem pouco imigrante, né, em relação à Inglaterra, então eu não sei o porquê, mas não é fácil. Mas também a gente tem, hoje nós somos cercados de pessoas maravilhosas. O André, acredito que ele nunca passou por isso. Onde ele trabalha, as pessoas adoram ele, graças a Deus, o pessoal manda presente pro Oliver, manda as coisas pra gente. Então, assim, nos tratam super bem.
Então eu acho que a gente só pegou certas pessoas aí meio que ruins mesmo, que eu acho que existe em todo lugar. Mas é real, gente. Quando você sai do teu país, você está sujeito, infelizmente, a isso e pode acontecer. Então, é isso aí, gente, meu relato. Espero que vocês tenham gostado. Espero que não aconteça com ninguém, tá? E grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.